Durante o arco da Quarta Grande Guerra Ninja, vimos uma quantidade absurda de ninjas sendo trazidos de volta à vida pelo Edo Tensei. Essa técnica foi usada principalmente para reforçar os exércitos e gerar combates épicos entre ninjas lendários. Era como um grande encontro dos Vingadores do mundo ninja, reunindo praticamente todos os personagens relevantes da história. Kabuto e Orochimaru trouxeram de volta heróis, vilões e também ninjas desconhecidos. Mas apesar de toda essa escala de ressuscitações, alguns nomes muito importantes foram simplesmente deixados de fora. Um dos nomes mais citados pelos fãs é o próprio Jiraiya, cuja ausência já foi explicada, porém, há outro personagem que levanta a mesma dúvida. Esse personagem é Sakumo Hatake, também conhecido como o Presa Branca da Folha. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso e conversar sobre por que ele não foi revivido. Sakumo é o pai de Kakashi, um shinobi lendário que atuou principalmente durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Enquanto os lendários Sanins enfrentavam dificuldades contra inimigos da Vila da Chuva, Sakumo estava liderando uma ofensiva militar de sucesso no País do Vento. Sua atuação foi tão decisiva que ele ganhou o temido apelido de Presa Branca da Folha, uma lenda viva, admirada e temida por vilas inimigas. Sakumo era tão poderoso que muitos diziam que ele era mais forte do que os 3 Sanins lendários juntos. A vovó Tio da Vila da Areia, por exemplo, o odiava profundamente, justamente porque ele foi o responsável pela morte dos pais do Sasori, que eram sua filha e seu genro. Ele não era só respeitado, ele era temido, conhecido internacionalmente e tinha um histórico militar extremamente relevante. Mas Sakumo não era só um guerreiro temido, ele também era um homem gentil e um pai muito atencioso. Existe um momento muito bonito em que ele interage com o Maitodai, o pai do Maitogai. Ao ver o Gai e o Kakashi deixando a Academia Ninja, Sakumo expressa esperança de que eles se tornassem bons amigos. Quando Dai revela que o seu filho havia falhado no exame, Kakashi faz pouco caso, dizendo que alguém que não consegue usar ninjutsu não tem valor como ninja. Sakumo, ao contrário, reconhece o esforço de Maitogai. Ele repreende Kakashi e diz: "Cuidado com o que fala, um dia ele pode ser mais forte que você." Esse momento mostra como Sakumo era capaz de enxergar o potencial das pessoas além das habilidades óbvias, o que é algo que a maioria dos ninjas ignora. Mais tarde, esse momento volta à tona quando Kakashi assiste o Gai abrindo os 8 portões contra o Madara. Ele se lembra das palavras do seu pai, percebendo que aquela profecia se concretizou. Isso mostra como Sakumo era um homem sensível, com uma visão mais humana e também profunda sobre o verdadeiro poder de alguém. Sakumo também ficou conhecido por um dos atos mais controversos da história ninja. Ele abandonou uma missão importante para salvar os seus companheiros. Mesmo sendo um shinobi de elite, ele escolheu a vida dos amigos ao invés da vitória na missão. Esse ato de compaixão, no entanto, não foi visto com bons olhos pela vila. Ele foi ridicularizado, desacreditado e também humilhado, tratado como um verdadeiro traidor. Toda essa pressão emocional e social acabou levando Sakumo a um estado profundo de depressão, que consequentemente fez com que ele tirasse a sua própria vida. E aí tá o ponto central da nossa análise. Porque alguém tão poderoso, influente e com um corpo facilmente acessível não foi trazido de volta pelo Edo Tensei? A teoria que parece fazer mais sentido é a seguinte: Kabuto até encontrou o corpo de Sakumo, que está enterrado no cemitério de Konoha, um dos locais mais fáceis de localizar, diferente de muitos outros corpos que foram revividos. Mas o problema não era o corpo, mas sim a alma. O Edo Tensei funciona puxando almas diretamente do mundo puro, o equivalente ao céu em Naruto, mas existem algumas regras. Se a alma não estiver no mundo puro, ela não pode ser reencarnada. Almas presas no estômago do Ceifeiro da Morte ou contidas no Rei do Inferno do Nagato, por exemplo, também não são acessíveis ao Edo Tensei. E segundo essa teoria, a alma do Sakumo estava basicamente dentro de um limbo, um espaço entre o mundo dos vivos e também o mundo dos mortos. E há evidências claras disso. Lá no arco do Pen, durante a luta contra o Nagato, Kakashi morre temporariamente por uso excessivo de chakra. Nesse momento, ele aparece em uma espécie de plano espiritual, um lugar calmo, semelhante ao limbo. Lá ele encontra o seu pai, Sakumo Hatake, e os dois têm uma conversa emocional onde o Kakashi finalmente diz ao seu pai que perdoa ele por tudo. Sakumo, aliviado, agradece e diz que agora ele pode seguir em frente para o mundo dos mortos e, consequentemente, rever
a mãe do Kakashi. Mas sabe qual é o problema disso? O Nagato utilizou o Hine Tensei, ele ressuscitou todos e essa conversa é interrompida. Ou seja, o Sakumo não chegou a seguir em frente de verdade, ele ainda permaneceu no limbo. E é aí que entra a parte mais profunda dessa teoria. Em Naruto, o caminho ninja é mais importante que tudo. Personagens como Hiruzen, Minato e também Nagato se sacrificaram sim, mas por um motivo ideal. Cada um deles tirou a própria vida com um propósito: selar o inimigo, proteger a vila e salvar vidas. Mas o Sakumo não morreu pelo caminho ninja. Ele morreu por tristeza, ele se entregou à dor. E por mais que isso não torne sua dor menor, o mundo de Naruto valoriza a vontade de lutar até o fim. Por isso, Sakumo é o único personagem de toda a história que morre em contradição com o seu próprio caminho ninja. A ironia da morte de Sakumo é cruel, ele se matou por ter salvo seus companheiros, ou seja, ele tirou sua própria vida por ser fiel aos seus valores, mas ao fazer isso, ele abandonou a missão mais importante da sua vida, que era ser pai do Kakashi. Ele deixou para trás o único filho, a única família que restava para ele, e esse ato final contradiz tudo o que ele sempre acreditou. E talvez por isso ele nunca tenha se perdoado. Sakumo sempre foi reconhecido como um homem empático, sensível e muito fiel aos seus valores. Ele acreditava que salvar os seus companheiros era mais importante que seguir ordens cegamente. Era alguém que colocava o coletivo acima da missão. Mas no seu momento final, esse homem tão compassivo cometeu um ato que parece o oposto de tudo que ele já fez. No universo de Naruto, a morte sempre vem acompanhada de um propósito, ou pelo menos essa é a lógica simbólica que rege o mundo ninja. Nagato se sacrificou para restaurar vidas, Minato utilizou o Shikifujin para selar a Kyuubi dentro do Naruto, Hiruzen se sacrificou para selar o Orochimaru. Todas essas mortes serviram a algo maior, um ideal e uma causa. Já a morte de Sakumo é completamente diferente, ela não teve propósito dentro da lógica ninja, e é por isso que muitos acreditam que o Sakumo ainda está esperando pelo Kakashi dentro do limbo, mas não para pedir perdão, e sim para garantir que ele nunca mais será deixado para trás. Ou talvez apenas porque a sua alma ainda não encontrou paz suficiente para passar desse mundo. E como o Edo Tensei é uma técnica que convoca almas do mundo puro e é uma ponte entre o mundo dos vivos e o céu de Naruto, o limbo talvez esteja fora desse alcance. Infelizmente, sabemos pouco sobre Sakumo, muito pouco mesmo, e ele é um dos personagens mais enigmáticos de Naruto. Sabemos que ele era forte, que era respeitado e que era gentil, mas que de alguma forma, mesmo na morte, ainda luta por redenção. Talvez um dia o universo de Naruto retorne a esse ponto, talvez Boruto ou em algum futuro projeto da história, Sakumo ganhe alguma profundidade, mas por enquanto tudo que podemos é especular. E honestamente, essa teoria sobre o limbo é a única que realmente explica, talvez, porque ele não voltou à vida com o seu Edo Tensei. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse de Naruto.